ter feito o segundo em contra-ataques, teve um 3-2 ali, que o Júnior Alonso faz um corte incrível para impedir, mas o jogo ficou nessa, o jogo ficou sem muita cabeça, sem muito cérebro no meio campo, e o Atlético não é que não tem esses jogadores, ele tem. Ele abdicou de tê-los no segundo tempo. Então, estou curioso para ouvir um pouco na coletiva também o que o Cuca vai colocar sobre isso. Porque o Atlético consegue ir a extremos. Por exemplo, contra o Palmeiras, a gente está falando de Libertadores, primeiro jogo, era Nacho, Zaratio, Diego Costa e Hulk. Também, aí não tinha nenhum cara para beirada. E, de repente, esses caras somem do jogo no segundo tempo. E é um Flamengo que... Por que você imagina um cara... eu acho que tem que ter um jogador que possa entrar numa área no 1 contra 1. O Savarino pode fazer isso, o Keno pode fazer isso, que saiu contundido, mas era aqueles... Você tira aqueles caras que podem controlar melhor o jogo, tem o que sai de passe do Nacho, o que ele trabalha, né, o Zarate também, mas aí, cara, o Cuca tá ali dentro, tá sabendo, você vê o Keno saindo, fala, pô, o Keno tá pé da vida porque foi substituído, né, ele tá pé da vida porque tá sentindo a dor na coxa. Sim. E o campeonato dele, você não sabe nessa altura se já foi embora, se não foi embora. Sim. Então, o jogo nem sempre é aquilo que parece, a distância. Ô, Pedro, qual é o recado que o Renato Gaúcho dá com essa forma de jogar hoje, a forma como o Flamengo se comportou, o resultado que ele conseguiu? Qual é o recado que o Renato dá para todas as críticas que recebeu aí no meio de semana? O Renato quase sempre muito falastrão, acho que ele não tem que dar muito recado hoje não, William. Eu acho que a gente precisa pegar o potinho das atuações do Flamengo, pega essa atuação de hoje e tira. Ela não tem relação com os próximos jogos, ela não tem relação com os últimos, ela tem uma relação quase que exclusiva com o momento de pressão. O Renato que entregou o cargo no meio de semana foi convencido ali a ficar no cargo de técnico pela diretoria. Um Renato que sabia que poderia perder muito mais a confiança do seu grupo, que é um treinador que abre mão do seu cargo na frente do seu grupo. Como é que ele vai se colocar no dia seguinte no CT para dar treino? Então ele precisava hoje de algo muito específico. Até o Léo citou, se eu não me engano, era algo muito específico para esse jogo contra o Galo. Ele dá bola ao Galo, ele não simplesmente chama o Galo. Então é algo totalmente fora da caixa, até porque, creio eu, que o torcedor do Flamengo não quer ver esse tipo de atuação daqui para frente. Para você buscar um título brasileiro, você precisa de muito mais que isso. Então eu vejo esse tipo de atuação completamente fora desse potinho que eu citei de atuações. O recado do Renato é: respirei. Se eu fosse ele, eu nem tentaria dar muito recado, porque o recado que ele deu na semana passada abrindo mão do brasileiro foi ruim. O recado que ele deu no meio de semana, não conseguindo classificar na Copa, de novo, minimizando talvez o brasileiro, foi ruim. Quem deu o recado hoje para mim foi a torcida, e deu para o Renato. Olha, a gente está vivo, a gente pode brigar, a gente tem condição e a gente tem uma torcida ao lado desse time. Então acho que o Renato observa hoje, escuta muito mais do que dá recado. Não consigo colocar essa atuação de hoje dentro de uma comparação geral desse time do Flamengo daqui para frente e do que ficou para trás. Era algo muito específico, um confronto muito específico, onde só interessava ganhar. Não era propor jogo, não era ter uma atuação melhor, não era mostrar que joga mais bola, mais bonito que o Atlético. Precisava ganhar, para sobreviver, para respirar. Daqui 4 semanas tem a final de Libertadores, né? Eu acho que a gente vai lembrar do jogo de hoje lá daqui 4 semanas. Tava pensando, eu queria entrar nesse ponto com você. Acho que a gente vai lembrar. Jeito, né? A gente fica naquela ansiedade pro dia 27. Mas não seria o contrário, Calça? A conversa vem à tona. Sim, o Flamengo, com o Renato, sim, com o Rogério, vamos imaginar o Flamengo mais recente, né, que era de outro treinador, não vou nem para Jorge Jesus, vou com o anterior, que o Rogério transformou o Ilharão em zagueiro. Parecia loucura. Quando o Ilharão jogava como primeiro volante com o Abel, início do trabalho, sabe? Não dá certo. O Ilharão virou zagueiro, primeiro volante com o Jorge Jesus, zagueiro com o Rogério Ceni. Agora com o Renato só faltou ir pro gol, no lugar de Diego Alves. Vai. Então, ele transformou o Ilharão, o primeiro volante era o Diego, meia, e o meio de campo, gosto de falar isso porque é um Flamengo bem diferente. Era Diego, Gerson, Everton e Arrascaeta, um quarteto com Bruno e Gabigol. Então tinha velocidade, tinha o centroavante que saía e ocupava bem os espaços, o jogador de velocidade que vira centroavante, que é o que fez hoje, o que está fazendo o Bruno Henrique, ele sobe e dá assistência para o Michael, ele pode subir, o Gabigol não vai chegar lá, a Arrascaeta não vai chegar lá, ele chega e ganha a bola. Então, mas é um Flamengo que com esta potência que sai do Rogério e vem para o Renato, o Rogério aí já chegou sem o Gerson, mas o Diego não é mais primeiro volante, teve contusão, mas não vai ser com ele.
Ali você tem o Arão, tem o Thiago Maia para jogar nessa função. É um Flamengo diferente, porque o Renato negociou muito com a posse e com, estrategicamente, onde ficar. Lembro do jogo contra o Olímpia, Libertadores, depois de perder pro Inter. O 4-0. Isso, ele vai jogar lá contra o Olímpia. É um Flamengo, cara, que o Olímpia sai para cima. Até surpreendentemente, o Olímpia resolveu apostar naqueles 4-0 que o Flamengo tinha tomado no Maracanã e foi. E o Flamengo está esperando, ele ganha o jogo, primeiro gol, 3 toques. Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, pá. E ali ele arrebentou com o Olímpia, com um jogo completamente diferente, que é um jogo que sabia que era... Uma coisa é você esperar, outra coisa é você querer esperar, a outra coisa é o adversário te fazer esperar lá no fundo. Né? E o Flamengo hoje, quando faz o gol, fala, peraí, opa, aqui eu tenho 7 caras do time titular, mas se precisar baixar lá no fundo, eu vou baixar. Voltava Michael, Everton Ribeiro, Andrés Pereira, não lá na frente, na dele com o Arão, e o Bruno com o Gabigol. Ficava num 4-4-2 ali, não redefinindo o Bruno Henrique, o Bruno tem feito isso. Sim. Mas com a Arrascaeta, os comportamentos são outros. Agora, a Arrascaeta tem que voltar. Precisa urgentemente. A questão, desculpa, William, é que os próximos jogos, eles vão ser desafios. Por que eu falei num contexto específico? Os próximos jogos volta a ter o desafio de, peraí, eu preciso editar o jogo, eu preciso ser criativo, e como o Calçado disse, não tem Arrascaeta. Exato. Então você tem tido muito pouco. Então, e não é o Andrés Pereira que vai fazer isso. Não. Então, por agora isso eu acho que não se compara, né, Léo? Foi testado para isso. Acho que é isso que é importante. O Flamengo hoje fez o que tinha que ser feito. Ele jogou o jogo que se impunha a ele. E foi muito bem nisso. Né? Concedeu pouco a um time forte como o Atlético. Agora é pensar em como fazer o que os outros jogos não apresentaram. O Pedro, só um minutinho que o Mauro tinha chamado antes. Deixa eu ouvir o Mauro. Claro. Não, eu ia só concordar eu ia concordar totalmente com o Pedro, porque acho que vai tirar esse jogo de todo o contexto. Concordo, hoje teve menos posse de bola, porque o placar logo a favor no começo fez com que o time falasse, não, agora já fizemos 1-0, vamos mudar de postura. Acho que tem um pouco disso, tem um pouco do teor decisivo do jogo, apesar de não ser a decisão do campeonato. Um pouco pela força do Atlético, que aí vem para cima, então a força do adversário pesa, mas em geral, quando o Flamengo faz um gol, quando ele tá à vontade, ele faz um gol e vai para cima, para fazer 2, 3, 4. Então, assim, é que hoje era diferente. Aí você vai dizer, puxa, mas o time não tinha confiança com 7 jogadores que não são titulares. Andou mostrando aí contra outros adversários e sem a tensão de um jogo chamado por todo mundo como a decisão quase do campeonato. O Flamengo mesmo, bem desfalcado, vai para cima normalmente dos adversários, já é o jogo dele, tanto é que a gente mostrou aí posse de bola das menores da história, né, desde o Jesus. Com relação às mudanças do Atlético, a gente vai falar lá para frente, Léo, se você, quando foi começar o jogo, eu vi as escalações e olhei os reservas, o banco. Sim. Nossa, mas que diferença, né, as opções que teria o Cuca para fazer e as opções do Renato. E eu acho aí, tá perdendo, aí eu vou te dizer que eu dou uma desculpada no Cuca. Tudo bem, eu perco 2 caras no meio, que são os caras que estão me organizando o jogo, eu vou tirar o Nacho, etc. Mas eu já joguei 60 minutos com ele e não tá funcionando. Nós estamos tendo posse de bola, etc, não tá funcionando. Aí ele olha, pô, esse cara aqui, ele olha pra... Nossa, você olha pro banco ali, dá vontade de pôr todo mundo de uma vez. Todo mundo, tem 3, 4 caras que você fala, quem sabe esse cara hoje está mais inspirado do que o outro lá. E aí começa a mudar e vai mudando, porque tá perdendo. Aí talvez tenha errado na estratégia. Não,